Bem-vindos a uma análise aprofundada. O tema de hoje, bom, ele é central para o futuro do Brasil. Os jovens que nem estudam nem trabalham, a chamada geração NEET. A gente viu recentemente notícias sobre uma queda nesse número, ali entre 2019 e 2024, o que é, claro, animador. Mas, assim, a verdade é que os níveis continuam muito altos, sabe? E a desigualdade nesse grupo é marcante, especialmente se a gente se compara com outros países. Nossa análise aqui se baseia em dados recentes do IBGE, da OCDE, aquela organização que reúne países mais desenvolvidos, né? E serve como referência, e também em políticas que foram implementadas, como o novo programa PED-6. Então, a questão que nos divide hoje é a seguinte: essa combinação de melhora econômica e novas políticas, tipo o PED-6, ela representa um avanço real, sustentável mesmo, contra um problema que é claramente estrutural? Ou será que são apenas medidas com um efeito mais limitado, diante de um desafio tão complexo? Eu vou argumentar que estão sim vendo um progresso importante e que as políticas atuais, elas apontam numa direção correta. E eu, por outro lado, vou defender a perspectiva de que, apesar da melhora nos indicadores ser bem-vinda, sim, os programas atuais, e aí incluo o PED-6, eles não dão conta sozinhos, sabe? Não atacam as causas mais profundas do fenômeno NEET no Brasil. Eu falo da desigualdade, que persiste, e da baixa qualidade tanto da nossa educação quanto das oportunidades no mercado de trabalho para essa juventude. Bom, começo então detalhando um pouco o meu ponto de vista. Para mim, a redução nas taxas NEET não é só um número frio, é um sinal concreto de que algo está mudando. Os dados são claros, veja bem, se olharmos a faixa de 15 a 29 anos, a taxa caiu de 22,4% lá em 2019 para 18,5% agora em 2024, isso segundo o IBGE. E naquele recorte mais usado para comparar internacionalmente, de 18 a 24 anos, os dados da OCDE indicam uma queda bem expressiva, de cerca de 30% em 2019 para mais ou menos 24% agora em 2024. Isso é muita gente saindo dessa condição, né? E é nesse cenário que surge o PED-6, agora em 2024. Eu considero uma política pública muito relevante porque ela ataca uma causa direta da condição NEET, o jovem que abandona o ensino médio. E como faz isso? Com incentivos financeiros que, para mim, parecem bem pensados. Uma poupança que o jovem recebe ao concluir, bônus por matrícula, por frequência na escola, até por fazer o Enem. O desenho desse programa, ele não veio do nada. Ele se baseia em muita evidência que foi acumulada sobre como transferências de renda condicionadas podem, sim, aumentar a permanência na escola. Sim. O exemplo mais forte que a gente tem é o Bolsa Família, que comprovadamente ajudou a manter crianças na escola fundamental. O PED-6, então, ele adapta essa lógica para o ensino médio. E outro ponto positivo, o Ministério da Educação já anunciou um plano para monitorar, para avaliar o programa. Isso mostra um compromisso com gestão baseada em evidência, que é essencial. Por isso a minha leitura é que, juntando a melhora na economia com políticas sociais ativas, e aqui incluo o PED-6, claro, mas também um reforço em programas como Jovem Aprendiz, nós estamos conseguindo resultados que podemos medir, sabe? E que indicam um caminho promissor. Olha, minha abordagem é um pouco diferente nesse ponto. Eu concordo, claro, que a melhora nos números é positiva. Ninguém aqui quer ver jovens nessa situação. Mas a gente precisa colocar essa melhora em perspectiva. Uma taxa de quase 24% de jovens entre 18 e 24 anos sem estudar nem trabalhar, como a OCDE aponta para 2024, ainda é um número altíssimo. A média dos países da OCDE, que a gente usa como referência, está ali em torno de 14%. São quase 10 pontos percentuais de diferença. Essa diferença não é só um número, né? É um retrato de um potencial econômico e social imenso que o Brasil desperdiça ano após ano, prendendo milhões de jovens num limbo. E aqui vale um esclarecimento importante, que às vezes confunde. Aquele número que circula de mais de 10 milhões de NEETs precisa ser usado com cuidado. Dados do IBGE mostram que esse patamar, como os 10,9 milhões de 2022, se refere à faixa etária mais ampla, de 15 a 29 anos.
Sim, a faixa mais ampla. Exato. Para o grupo específico de 18 a 24 anos, usando a taxa de 24% da OCDE e a população estimada, nós estamos falando de algo em torno de 5,7 a 5,8 milhões de jovens em 2024. Ainda é um contingente gigantesco, uma verdadeira crise social, mas é fundamental ter precisão nos números para dimensionar corretamente. Além da quantidade, a qualidade do problema é preocupante. A desigualdade interna. O IBGE mostra, ano após ano, taxas NEET muito piores para mulheres, principalmente as negras, e uma concentração enorme no norte e nordeste e nas áreas rurais. Isso grita problema estrutural. E é aí que entra meu questionamento sobre a suficiência de programas como o Pé de Meia. A intenção de reduzir o abandono escolar é ótima, claro, mas será que só transferir dinheiro resolve a raiz do problema? E a qualidade do ensino que esse jovem recebe? A infraestrutura da escola, a dificuldade de conseguir um emprego decente depois? Análises de especialistas, de organizações como Todos pela Educação, já apontam essa limitação. E vamos ser francos, né? As avaliações de impacto sérias sobre o Pé de Meia, aquelas que podem realmente dizer se ele funciona em larga escala e por quê, ainda estão começando. Os resultados mais confiáveis só devem sair mais para frente, ali entre o fim de 2024 e 2025. Então dizer que a eficácia já está comprovada é um salto muito grande. A melhora recente é bem-vinda, sim, mas pode ser frágil e, na minha visão, é insuficiente diante da estrutura do problema. Entendo a preocupação com a escala do problema e com a desigualdade são pontos cruciais, sem dúvida. Mas não podemos, a meu ver, subestimar a importância da tendência de queda. A redução percentual que a gente viu desde 2019, tanto nos dados gerais do IBGE quanto nos específicos da OCDE, mostra uma melhora consistente, sabe? Não foi só um soluço. Isso sugere que a combinação de fatores, a recuperação econômica pós-pandemia certamente ajuda sim, mas também as políticas implementadas estão conseguindo mover o ponteiro na direção certa. Cada ponto percentual a menos significa centenas de milhares de jovens com uma chance a mais. Desconsiderar isso só porque o número absoluto ainda é alto me parece um erro de análise. A direção da mudança importa, e ela tem sido positiva. Concordo que a direção da mudança importa e que cada jovem resgatado dessa condição é uma vitória. Mas eu modero um pouco esse otimismo. Ter quase 1 em cada 4 jovens de 18 a 24 anos fora da escola e do trabalho ainda é sim uma crise estrutural grave, muito distante dos padrões que a gente deveria buscar. E aí entra uma questão. Quanto dessa queda recente é de fato resultado de políticas eficazes e quanto é apenas uma recuperação, digamos, natural da economia depois do choque da pandemia? Ainda precisamos de mais tempo e de dados mais robustos para conseguir separar o efeito da conjuntura econômica do efeito real das políticas como o Pé de Meia. Porque se for majoritariamente recuperação cíclica, a melhora pode estagnar assim que a economia encontrar um novo patamar. Manter quase 6 milhões de jovens nessa faixa etária como NEETs é um fardo pesado demais para o país. A magnitude do que resta por fazer ainda é assustadora. Mas é justamente para atacar essa estrutura que políticas como o Pé de Meia foram pensadas. Eu entendo sua linha de raciocínio, mas me permita colocar sob outra ótica. Ele não é uma ação isolada contra a pobreza. É uma ferramenta que mira num ponto nevrálgico, sabe? Que é o abandono escolar justamente na etapa mais crítica, o ensino médio. A lógica por trás é forte e tem respaldo em evidências. Para famílias de baixa renda, o incentivo financeiro direto, condicionado à frequência ao progresso do jovem na escola, pode ser decisivo. É uma aposta racional, baseada no que a gente já aprendeu com programas como Bolsa Família na educação básica. Ele adapta-se à ideia para o desafio específico do ensino médio. É um ponto relevante, sem dúvida. Mas será que a gente já considerou os limites dessa lógica? O Pé de Meia pode até ajudar a manter o jovem fisicamente na escola, o que é um primeiro passo importante. Mas eu me pergunto, isso garante que a educação que ele recebe lá dentro vai prepará-lo de verdade para o futuro? Para o trabalho? Para ser um cidadão pleno? O programa em si ele não mexe na qualidade do ensino, que a gente sabe ser um problema crônico em muitas redes, não resolve a falta de infraestrutura, não apoia a formação dos professores, nem aborda questões de saúde mental dos alunos, que são cruciais para a permanência e o aprendizado.
E depois da escola? A transição para o mercado de trabalho é outro funil, estreitíssimo. O pé de meia, sozinho, não cria empregos de qualidade, nem garante que o jovem formado terá as competências que as empresas procuram. Além disso, implementar um programa dessa magnitude tem seus riscos. Garantir que o dinheiro chegue certo, na hora certa, para quem realmente precisa. É promissor no papel, mas está longe de ser uma solução mágica. Precisa vir junto com muito mais. Você não concorda que o incentivo financeiro perde força se a experiência escolar continua sendo pobre ou desinteressante para o jovem? Concordo plenamente que o pé de meia sozinho não resolve tudo. Seria uma visão simplista, né? Ele precisa ser parte de um conjunto maior de ações. E eu acredito que essa é a intenção. O governo mantém e busca fortalecer outros programas importantes. Temos o Jovem Aprendiz, por exemplo, focado na inserção formal no mercado via aprendizagem, que tem resultados comprovados, embora precise alcançar mais jovens, é verdade. Temos iniciativas de qualificação profissional, como o Pronatec, que tentam justamente criar essa ponte entre o estudo e as demandas do mercado. Há evidências, ainda que às vezes localizadas ou de programas com menor cobertura, de que essas ações podem sim melhorar a empregabilidade. O que eu vejo é a tentativa de construir um portfólio de políticas, entende? O pé de meia atua na retenção escolar, enquanto outros programas focam na qualificação e na primeira oportunidade de trabalho. A chave é a integração. E eu vejo sinais de que se busca esse caminho. Olha, a necessidade de um pacote integrado de políticas é quase um consenso entre os especialistas que estudam o tema. A questão crucial não é se precisamos integrar, mas se a articulação que temos hoje é forte e eficaz o suficiente. O que a literatura internacional e os estudos no Brasil mostram é que a combinação mais potente é incentivo financeiro, como o pé de meia, mais melhoria real da qualidade da educação, isso inclui escola em tempo integral, tutoria, apoio pedagógico, mais suporte socioemocional e de saúde mental. Basicamente, dinheiro junto com uma escola melhor e mais acolhedora funciona muito melhor do que só um dos dois. E sobre os programas de qualificação e emprego, como o Pronatec e Jovem Aprendiz, sim, podem ajudar, mas eles esbarram em problemas crônicos. A cobertura ainda é pequena frente aos quase 6 milhões de NEETs na faixa de 18 a 24 anos e muitas vezes os cursos oferecidos não conversam direito com o que o mercado de trabalho realmente precisa. O mercado que, aliás, muda o tempo todo. Sem uma costura muito mais forte e estratégica entre essas pontas, segurar o jovem na escola, melhorar a escola, qualificar para o trabalho e criar oportunidades de emprego decente, a gente corre o risco de ter várias iniciativas boas, mas que funcionam em paralelo, e o resultado final acaba sendo limitado. E sobre a questão da desigualdade que você trouxe e que é, sem dúvida, um dos aspectos mais desafiadores desse quadro, eu reconheço que os números são piores para mulheres, para negros, para quem vive no Norte e Nordeste. É um padrão persistente e inaceitável. No entanto, eu argumento que políticas universais focadas na permanência escolar, como o pé de meia, que tem como público-alvo principal os estudantes de baixa renda da rede pública, onde esses grupos infelizmente estão sobre-representados, acabam, mesmo que indiretamente, ajudando a reduzir essas desigualdades. Ao conseguir manter mais jovens desses grupos vulneráveis na escola por mais tempo, nós estamos, em tese, aumentando as chances deles no futuro. Não é uma política desenhada especificamente para combater a desigualdade de gênero ou raça, mas pode ter um efeito equalizador importante a longo prazo. Com todo respeito, essa visão não me convence totalmente. O fato de as taxas continuarem tão altas e resistentes justamente entre mulheres, especialmente as negras, e nas regiões mais pobres, mesmo quando o número geral melhora um pouco, sugere o contrário, que as políticas universais não estão sendo suficientes para quebrar esses ciclos de desvantagem histórica. Os dados do IBGE são muito claros nisso. A realidade desses jovens é atravessada por barreiras muito específicas: a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidados para as meninas, o racismo que dificulta o acesso a boas escolas e empregos para os negros, as limitações de infraestrutura e de oportunidades econômicas em certas regiões. Confiar apenas no efeito indireto de uma política universal pode levar tempo demais, décadas talvez, para fazer uma diferença real nessas disparidades.
É por isso que tantos especialistas defendem que, junto com as políticas universais, precisamos de ações afirmativas, de políticas focalizadas, desenhadas para atacar diretamente essas barreiras específicas. Como uma política universal como o Pé de Meia, por exemplo, lida concretamente com a questão da jovem que abandona a escola porque precisa cuidar dos irmãos mais novos ou porque engravidou. São necessárias respostas mais direcionadas. Bom, resumindo a minha posição, eu vejo que tivemos uma melhora real e significativa nos indicadores NEET nos últimos anos. Essa melhora parece vir de uma combinação de fatores, incluindo a recuperação da economia, sim, mas também de políticas sociais ativas. Entre elas, o Pé de Meia surge como uma iniciativa relevante, com potencial claro e baseada em boas evidências sobre como incentivos podem ajudar na permanência escolar. Eu reconheço os desafios enormes, a necessidade de implementar bem e avaliar sempre, mas enxergo a direção atual como um esforço sério e promissor para enfrentar esse problema tão complexo. Já do meu lado, eu concordo que os números melhoraram, o que é positivo, mas reforço que o problema NEET no Brasil continua em um nível altíssimo e marcado por uma desigualdade brutal. Programas como o Pé de Meia, mesmo sendo bem intencionados e podendo ajudar a reduzir o abandono escolar, estão longe de ser a solução completa. Eles não podem substituir a necessidade urgente de reformas estruturais na qualidade da nossa educação básica e média, nem a criação de pontes muito mais eficazes entre escola e um mercado de trabalho decente. E, acima de tudo, precisamos de políticas específicas e fortes para combater as desigualdades de gênero, raça e região que definem quem são os jovens NEET no Brasil. A solução real exige um conjunto de ações muito mais amplo, integrado e focado nas causas profundas do problema. Fica evidente que analisar o fenômeno NEET e a resposta das políticas públicas é algo complexo. Há diferentes formas de interpretar o ritmo do progresso e a dimensão dos desafios que ainda temos pela frente. Exato. E explorar essas diferentes perspectivas, sempre com base nos dados e nas evidências que temos, é o que nos permite aprofundar a compreensão e, quem sabe, encontrar caminhos mais efetivos. Certamente há mais detalhes e ângulos a serem considerados para se ter uma visão completa do cenário.